Estamos de volta a este acerto de contas sobre a crise na Grécia. Isabel Meireles, entretanto, Schäuble já diz que as propostas de Atenas não são base para uma negociação séria. Temos ouvido várias opiniões dos ministros do Eurogrupo. É mais uma confirmação de que provavelmente não é hoje ainda que conhecemos uma solução para esta crise na Grécia. Pois então, e só resta o referendo, presumo eu que não havendo acordo não vai haver, que irá haver referendo. Bom, e continuando aqui na senda das consequências da irresponsabilidade deste governo, é que se de facto houver uma ditadura, designadamente militar, como já houve na Grécia, aí é que o país sai mesmo da União Europeia. Não sai só da zona euro, sai da União Europeia, porque aí há uma previsão dos tratados que referem, no caso de violação reiterada dos princípios democráticos, dos princípios dos direitos humanos, então o país, obviamente, será expulso da União Europeia. E isso significa que iríamos ter aqui, de facto, em termos geopolíticos, ainda não falámos nessa situação que também não é irrelevante, em termos geopolíticos, um desequilíbrio. Porque a Grécia, se é verdade que em termos económicos e financeiros neste momento não é um bom parceiro para a União Europeia, já em termos geopolíticos é fundamental. É fundamental porque, antes de mais, a Grécia tem o maior orçamento de defesa, é um dos maiores exércitos da NATO, o que é importante naquela fronteira cada vez mais instável com a Turquia, por onde o ISIS, enfim, muitas vezes penetra, já para não falar de toda aquela pressão migratória ilegal. Por outro lado, a Grécia já não votou a favor das sanções à Rússia, e atenção que nesta matéria de política externa a regra é a unanimidade, portanto, cada país tem um verdadeiro direito de veto, o que faz poupar, de facto, bastante dinheiro, porque a Rússia tem sido perturbada com todo este, chamemos-lhe, boicote económico das sanções impostas. Agora, também para Tsipras, as conversações com Putin não estão a correr da maneira como ele desejava. Portanto, aqui é uma espécie de cubo de Rubik, em que há imensas variáveis. Há as variáveis, a União Europeia está confrontada internamente, como nunca esteve, com problemas imensos. O da Grécia, em primeiro lugar, mas também do Reino Unido, que vai fazer um referendo à saída, com a Hungria, que tem uma deriva de extrema-direita, com a França, nas intenções de voto, dar à Frente Nacional de Marine Le Pen, enfim, grande projeção. Queremos dizer que este projeto europeu está todo ele em causa? Está todo, pelo menos está muito, está a sofrer grandes tremores, enfim, políticos. A Dinamarca, a civilizada Dinamarca, agora nas eleições, a extrema-direita duplicou os votos. Atenção, não é uma extrema-direita fascista, mas é uma extrema-direita que quer um país soberano, que não quer de todo em todo imposições da União Europeia. E, aliás, a Dinamarca, que é mais discreta que o Reino Unido, não participa na moeda única por opção, salvaguardou em termos de opting-out isso nos tratados, não participa na política externa e de segurança comum, não participa no espaço de liberdade, segurança e justiça, etc, etc, etc. Portanto, a Dinamarca também, embora não se fale muito dela, está, tal como o Reino Unido, com um pé dentro e com um pé fora. Portanto, repito, a União Europeia está confrontada a nível interno com grandes variáveis, e não exatamente no melhor sentido, e está ao nível externo também com questões como a Ucrânia, quem prometeu a adesão, embora tenha apenas um acordo de pré-adesão, chamemos-lhe assim, com a Rússia,
que obviamente não gosta desta ideia da aproximação da Ucrânia, e com estas conversações entre a Rússia e a Grécia. Portanto, há aqui, para não falar, mas se calhar, isto pode parecer contraditório, mas talvez não seja, para não falar no terrorismo de raiz radical islâmica, que é, se calhar, a única maneira, caso ele persista com força na Europa, de fazer com que os europeus se unam. Porque, perante uma ameaça externa, os europeus só podem sobreviver unindo-se, em termos muitas vezes políticos, mas também militares, também de concertação de políticas nesta matéria, porque é a única forma de que isto não haja uma implosão. Inês Domingos, hoje foi divulgada uma sondagem que diz que a maioria dos gregos diz não aos credores, apenas 33% irá votar a favor. Esta divisão do povo entre as duas opções, como é que pode ser encarada? Podemos dizer que a população grega está muito bem informada ou que não tem noção das consequências? Bom, eu acho que havia muitos indecisos, não é? Pelo que eu percebi da sondagem, acho que só cerca de 70% votaram, ou 75%, porque havia 30, os votos eram 30 e tal sim, a favor do sim. São 55% a favor, e são 33% a favor e 55% contra. Pronto, portanto ainda há muitos indecisos, mas é certo que mais do que os que estão a favor é preocupante aqueles que estão contra. Eu acho que há aqui um elemento que é verdadeiro e que aconteceu, é que os gregos estão contra a austeridade porque já não aguentam mais com a austeridade, é verdade. Eles tiveram uma crise muito profunda, a resposta inicial da União Europeia foi, sem dúvida, uma resposta fragmentada, pouco consistente, ocasionalmente injusta à situação de crise. Foi o primeiro país que sofreu isto e, portanto, os mecanismos não estavam a funcionar. E a Grécia sofreu um bocadinho com ser o cobaia desta crise. Foi o primeiro a quem isto aconteceu. Os programas seguintes já foram melhor pensados, continuaram a ser muito difíceis, como foi o caso em Portugal, mas nessa altura já havia a experiência da Grécia e a coisa já foi bastante melhor pensada. Portanto, a Grécia sofreu um pouco com isso, tiveram um período muito prolongado e uma crise muito profunda, uma recessão muito profunda, e, portanto, é completamente natural que eles sejam anti-austeridade. E se a pergunta que lhes põem é, estão de acordo com o programa tal como ele foi aprovado, ou a pergunta específica era, estão de acordo em ser aplicados as medidas dos nossos credores, designadamente, tal como estão expressas em dois documentos, que foram os dois documentos que foram publicados no fim de semana, a maioria das pessoas diz que não, que qualquer um, não é? Quem é que quer ainda mais medidas, ainda mais gravosas para a economia? Portanto, que a maioria da população seja contra essas medidas é compreensível. O que eu acho que há é um grande engano sobre o que é verdadeiramente este referendo. Se o referendo ainda for para a frente, só vamos saber isso hoje à tarde, mas se o referendo ainda for para a frente, a realidade é que a questão que se põe é verdadeiramente sobre o euro. E um bocadinho independentemente das questões legais, porque que o Varoufakis, que o Ministro das Finanças Varoufakis argumenta que mesmo que nós não aceitemos estas condições, ninguém nos pode tirar de cá. É bem possível. E a Isabel explicou porquê. Agora, há uma inevitabilidade económica, que é, a partir do momento em que nós entramos num caminho em que a Grécia não aceita fazer reformas, fez default e instalou controlos de capitais, entramos num caminho em que o BCE, ainda por cima se o referendo disser que os gregos não querem estas medidas, o BCE vai ser praticamente obrigado, mais cedo ou mais tarde, a deixar de financiar os bancos. O governo grego, que já não tem dinheiro, milagrosamente não vai ter mais dinheiro. Eles já raparam os tachos todos que haviam. Eles só ainda não foram à Segurança Social, acho eu. Mas eles já foram a tudo. Foram às autoridades locais, foram a todas as instituições vagamente do governo. Inês, deixe-me só interrompê-la. E nas autoridades locais, designadamente nos municípios, em que pediram para devolver os existentes, apenas um presidente de Câmara
deu, enfim, o sustento, todos os outros, inclusive da cor política do Syriza, negaram-se a fazê-lo. Isto mostra, de facto, a desorganização e uma falta de confiança neste governo. Peço desculpa, Inês, só para dar este apontamento. Exatamente. E então eles vão chegar a um ponto em que eles simplesmente não têm dinheiro. E como também não vão receber dinheiro, o Varoufakis até pode dizer que continua na zona euro, mas eles vão ter que arranjar moeda. E a maneira de arranjar moeda, há várias maneiras. Ou simplesmente o governo passa a pagar em dívidas, eu devo, os ingleses chamam aquilo um IOU, é um papelinho a dizer, eu devo este dinheiro a esta pessoa. Como já nós tivemos, e começa a trocar. Pronto, e começa-se a trocar isso, e isso efetivamente tem um estatuto quase de moeda, ou então, a certa altura, o Banco Central da Grécia já não há dinheiro, ninguém está a dar dinheiro, os bancos têm de começar a carimbar os euros que existem e dizer isto vale não sei quanto. Portanto, efetivamente, quer eles se queiram manter oficialmente ou não dentro da zona euro, e eu acredito que vai ter que haver uma nova moeda. Portanto, efetivamente, eles vão deixar o euro. E depois o problema de haver uma nova moeda é a conhecida lei monetária, que é a má moeda expulsa a boa moeda. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a trocar, ou voltam, o que vai acontecer muito provavelmente é se esta situação se prolongar, e se o referendo for para a frente e as pessoas votarem que não querem este programa, o que vai acontecer sem haver moeda é que vai haver um período em que voltamos a uma economia de trocas. Já não, é porque não há moeda. O dinheiro todo que estava na Grécia fugiu. Já fugiu há muito tempo e o pouco que há, as pessoas vão guardá-lo. E, portanto, a má moeda vai expulsar a boa moeda, porque as pessoas guardam a boa moeda e vão começar a usar ou trocas ou esses títulos de dívida do governo, o que quer que seja. E, portanto, efetivamente, quer seja jurídico ou não, vai-se deixar de usar o euro. E nesse caso da crise não se resolver tão cedo, parece-lhe que o contágio aos países periféricos, em termos do sistema financeiro, será certo? Há sempre um perigo de contágio, como houve agora, com todas estas negociações em que os mercados andam completamente malucos. Mas andam muito menos malucos do que estariam noutras circunstâncias. E o motivo para haver, apesar de tudo, uma certa tranquilidade é que o BCE vai segurar, sobretudo, os países periféricos. É muito fácil agora. A política que eles têm tido de quantitative easing, de estímulo quantitativo, é comprar dívida de todos os países conforme a participação de cada país no BCE. É muito fácil para o BCE dizer que, como estamos a viver uma situação de crise, vamos dirigir, e poderá nem sequer ser formal, podem simplesmente comprar durante uns meses, compram mais a dívida dos países em que estão mais fragilizados, como é o caso de Portugal. Portanto, eu diria que enquanto esta situação de crise se mantiver, enquanto o BCE decidir manter a política quantitativa, e certamente se a política quantitativa supostamente terminaria em setembro de 2016, se a situação se mantiver como está, eu estou a ver muito dificilmente que o BCE termine a política. O BCE manterá esta política enquanto permanecer uma instabilidade enorme no mercado. Portanto, eu acho que no curto prazo, o BCE basicamente segura-nos, é tão simples como isto. Há uma rede de segurança e o BCE tem-nos lá, é muito fácil. Quando a situação acalmar e o BCE começar a poder retirar, então aí vai-se ver. Isabel Meireles, no caso de o sim, no caso deste referendo se concretizar e de o sim vencer, uma vez que tem apelado ou não, o governo de Tsipras deveria cair? Acho que sim, eventualmente vir novas eleições. Aliás, Samaras, que enfim, é um homem moderado da nova democracia, já disse isso mesmo, que votar no referendo é votar contra o euro, votar não no referendo, é votar contra a União Europeia, é votar não no referendo, é votar contra um afundamento da Grécia. Portanto, estes programas de resgate, de austeridade, que foram impostos à Grécia, tal como foram impostos a Portugal, à Irlanda e, de algum modo, à Espanha, tinham em vista algo muito importante. Foram cruéis, por vezes, desajustados também, mas tinham um objetivo em vista, que era que
a administração pública, o Estado, a máquina do Estado, da justiça, das finanças, se reformasse e que passasse, e por isso é que foram impostas medidas nestas áreas muito musculadas. Para quê? Para que países, sobretudo os países das oliveiras, chamemos-lhe assim, se reestruturassem e pudessem depois dar um salto em frente para que, de algum modo, se pusessem ao nível dos países mais desenvolvidos. Ou seja, estes programas de ajustamento muito duros, que previam também medidas no mercado de arrendamento, da reforma laboral, de mais flexibilização, tinham em vista, sobretudo, obrigar estes países a darem um salto qualitativo, de ficarem ao nível dos mais desenvolvidos, porque já vimos também que o projeto da União Europeia não aguenta tantas assimetrias. A última notícia de última hora que chega é de que o referendo vai mesmo avançar e de que as negociações vão continuar apenas depois desta votação do povo grego. Isabel Meireles e Inês Domingos, muito obrigada por terem estado presentes neste acerto de contas que fica por aqui.